Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui um corte top do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, falando do Mengão, falando de Felipe Luiz, galera, falando do futebol que o Flamengo está apresentando. É um espetáculo, dá show em campo, é o melhor futebol jogado no Brasil em 2025. É surpreendente. O que mais que eu posso dizer que os caras falaram aqui? Não é normal ver um time jogando a bola que o Flamengo está jogando nesta época do ano. É, meus amigos, eles falaram tudo isso aqui e encheram a bola do Felipe Luiz e do nosso Mengão. Deixa o like para ajudar, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o programa Linha de Passe, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora! Grande pergunta. E só foi para campo. Com exceção do Flamengo e do Corinthians, quem joga futebol bom após pouco tempo de temporada do futebol brasileiro? Sabe o que o Zé Boto falou? O Zé Boto, a gente conversou com o Zé Boto. Os times vão jogar muito melhor do que jogam ao longo do ano. Muito melhor. Todo início de temporada a gente Mas por que o Flamengo está nesse nível? Desculpa, Casal, por que o Flamengo está nesse nível? Porque o Flamengo tem um senhor elenco, porque os jogadores assimilaram rapidamente o trabalho do Felipe Luiz. Porque esse senhor elenco também não entregou em outros momentos. Desde o momento que o Felipe Luiz treinadores. Mas assumiu, ele continuou 2024, em 2025, com vantagens, eu acho, com um ambiente melhor no vestiário. E uma nova diretoria que muda... Aí é o seguinte, aí não capotou. faltam motivos para a gente ver o Flamengo jogar a bola que ele está jogando. Óbvio, e aí acho que é sempre importante fazer... E um detalhezinho, desculpa interromper, quantos pequenos cariocas que, em regra, são muito mais fracos que os pequenos de São Paulo. Isso é verdade. Era essa ponderação. O Novo Horizontino, Mirassol. Que ela é necessária, a ponderação é necessária. Claro. Red Bull. É isso, esses times, Novo Horizontino, Mirassol, Red Bull, tal, esses times não existem ali entre os pequenos Bragantino. Do Bragantino, do futebol carioca. Mas feita essa ponderação, assim, tá impressionante mesmo. Não é normal a gente ver um começo de temporada com esse nível de futebol. Mas é até estranho a gente se perguntar, puxa, mas por que o Flamengo está jogando? Isso deveria ter sido o normal do Flamengo durante vários anos. Porque todo ano, e aí as pessoas ficavam irritadas, porque a gente sempre, acho que todo ano, classificou o Flamengo, desde, sei lá, 2018, 2019, classificando o Flamengo como o melhor elenco do Brasil. E aí chegava no meio do ano, no final do ano, as pessoas ficavam, que melhor elenco? Onde vocês estão vendo o melhor elenco? Claro, porque assim, a avaliação não pode ser feita em cima do que o time jogou. A avaliação sobre melhor ou pior elenco se dá pelo potencial dos caras. O elenco de hoje é melhor que o elenco do Jorge Jesus. Se depois... Exato. É melhor. Exato. O grupo... É melhor que o time do Jorge Jesus. Você pode discutir o time titular. Agora, o grupo, sim. E agora sim, a gente está vendo o Flamengo jogar o que seria normal a gente ver esse Flamengo jogar. Um futebol espetacular, brilhante e tal. Evidentemente, feita essa ponderação de que daqui a pouco os jogos vão mudar completamente de nível. Libertadores, vai jogar fora, vai sair, Brasileirão. Vai ser um outro nível de dificuldade e tal. Mas assim, FIFA. não é normal ninguém jogar isso. Então essa frase que o Bidner usou, falando além do Flamengo, né, e um pouco do Corinthians, quem que está merecendo... Eu sei que todo o campeonato estadual, a gente senta nessa mesa e fala isso, mas está sendo todo mundo criticado. Todos, sempre tem um ou dois, né? O ano passado, sei lá, o ano Corinthians, Palmeiras. O Corinthians, para mim, é preocupante. Não é que a gente tem o recorte do final da temporada, sem contusões, com o time mantido, o mesmo time, no final, sem nenhuma outra competição, só brasileiro. Mas você pegar o Garro, precisa o Garro ficar 15 dias fora do Corinthians. E o Memphis está com o amarelo. Próximo jogo é um clássico. É outro Corinthians. Não tem o Flamengo, você não sabe de tantos jogadores como é que ele vai construir o time. Claro, sem a Arrascaeta é um Flamengo diferente. Sim. Mas o Corinthians não tem opções. Então, assim, o Corinthians, a gente tem muito recorte de alguns jogos no final da temporada, mas este time exposto a muitos jogos das mais variadas competições, as contusões, cartões, vão desfigurar a equipe, se isso acontecer. Porque aí quando a gente fala em grupo, ele é bem restrito. Então, mas você não acha do Flamengo. Calçade... O Flamengo tem 3 laterais esquerdos. Mas é o Flamengo
O Flamengo é que está fora da curva. Vai chegar o quarto agora. É o Flamengo que está fora da curva. Não fora é nem tanto curva. o Corinthians, Ele tá. Porque se a gente for... Mesmo o Atlético, que hoje tem um monte de atacantes e tal, atacante não está faltando no Atlético. Se perde o Hulk, eu acho que o impacto é... O Palmeiras a gente tem falado o tempo todo do elenco mais curto. Sim. O São Paulo tem 2 jogadores que, do ponto de vista técnico, se destacam demais dos outros. Ainda que o Oscar ainda não tenha jogado tudo que a gente imagina que ele vai poder jogar. Mas Neymar, eu não vou nem falar do Neymar, porque o Neymar estar no Brasil hoje é meio uma aberração, assim, pelo potencial que ele tem e tudo mais. Mas o que eu acho que, assim... Eu concordo com o Calçade que o Corinthians pode sofrer muito com a perda de um ou outro jogador, mas eu acho que isso se aplica à maioria, absoluta maioria dos times brasileiros. Acho que só o Flamengo que realmente está completamente fora da curva. E sobre os técnicos, uma coisa que me chama muito a atenção, e aí eu recomendo, eu estou falando de maneira elogiosa, porque eu faço, que façam terapia, se não fazem. Porque o Zubeldia... Os treinadores ou quem critica? Os treinadores. Quem critica também precisava. Eu pensei que era a torcida. Não. A torcida podia... Eu faço. Então eu falo elogiosa. Até porque para os treinadores é mais tranquilo fazer, porque não é barato. Eu acho uma coisa mais positiva, porque o Abel sabe como são as coisas, está aqui há algum tempo e ele ainda se irrita. Mais do que devia. O que aí eu estou pensando no ser humano, não estou pensando no técnico. O que obviamente não é legal para a saúde. Porque, e o tempo de vida, você está passando um tempo nervoso que você poderia falar, olha, é assim, meu trabalho é excelente, eu tenho apoio da maioria, eu ganhei muito, a diretoria me dá respaldo, os jogadores estão comigo, eu estou esperando os jogadores mais para que eu possa brigar. Né? Então, a explosão dele, e passa a impressão que em alguns momentos, pelo menos, ele está sendo engolido pela máquina de moer pessoas do futebol brasileiro. O Zubeldia também. Porque o Zubeldia, ele acha que o trabalho dele nesse ano é ruim. Ele já falou sobre isso, pelo que eu pego nas entrelinhas, pelas pessoas mais bem informadas do São Paulo, as justiças, e pelas coletivas. E não dava para ser muito bom nesse tempo. Mas, em termos de desempenho da equipe, que é o que incomoda ele. Parece que ele esqueceu o que é necessário, ou ele colocou em segundo plano, porque ele sabe, ele falou sobre o tempo de treinar essa semana que é necessário, para que ele possa fazer o trabalho. Mas nas entrevistas, é engraçado, porque eu concordo. Está sendo engolido pelo futebol brasileiro. Eu acho que assim, claro, porque engole mesmo, porque é difícil. E eu concordo plenamente com você em relação ao Abel. Eu me lembro da gente, no começo aqui da trajetória do Abel, a gente ficava todo mundo sentado assim, olhando a entrevista e falando, caramba, cara, que coisa brilhante. Fala de jogo. Eram sempre entrevistas brilhantes, falando do jogo, falando do futebol brasileiro, da organização e tal. E o nível das entrevistas do Abel foi piorando muito, muito. Um descontrole absoluto, ele perdendo a razão em vários momentos, se desequilibrando. E aí, assim, o futebol brasileiro acaba perdendo, porque eu me lembro de ter falado aqui muitas vezes o quanto as entrevistas do Abel, nos primeiros anos dele no Palmeiras, eram úteis para o futebol brasileiro. Como foi útil o livro dele para o futebol brasileiro, ele até falou disso. Então, assim, ele era um cara que só acrescentava. Por mais que muita gente metesse o pau, porque falava que jogava feita, ele só acrescentava. Chegou um ponto que essa chave virou, o que o Birner está falando fez a diferença, e o desequilíbrio do Abel passou a contaminar demais as entrevistas dele. O Boto, na entrevista que deu pra gente aqui pro Sport Center, todas as respostas foram muito boas. E dava para você, nas entrelinhas, nas entrelinhas e nas linhas mesmo. Ele falou uma coisa, quando eu questionei do calendário, você imagina um cara que trabalhou, que vem do conceito de futebol europeu, foi muito importante no Shakhtar. O Boto teve uma época que estava muito cotado para trabalhar na Premier League. Quase ele fechou na Premier League. Então, assim, é um cara que é reconhecido. Assim, foi uma jogada, um golaço do BAP e entregar a direção a um profissional. Isso. Não a um torcedor. Profissional. O profissional dirige. E é mais difícil você achar grande gerente de futebol do que você achar grandes técnicos. E ele é um comandante que ele comanda o vestiário, mas ele conhece futebol com a visão de um treinador, ele conhece a captação de talentos, como o trabalho que ele fez durante muito tempo. Então, assim, é uma visão bem diferente, bem bacana. Você acha que falta isso para alguns desses treinadores que a gente citou aqui?
A falta, porque tem uns que estão sozinhos no vestiário. Quantos Sim. treinadores ao longo da história Ou não estão bem a gente já falou estão bem aqui protegidos. que a diretoria se escondia durante sim. dias e semanas, e o cara tinha que responder por tudo. Salário atrasado, todas as questões administrativas, inclusive o time que não estava bem. Isso é normal no Brasil. Você contrata um treinador, às vezes, grandão, põe ele lá, fala assim, e se esconde aqui. Só o que o Boto falou. Em função desse calendário que não te dá tempo e só te permite recuperar e jogar, que eles estão trabalhando para, nas sessões de treinamento de recuperação, inserir conceitos de jogo para fazer a recuperação com conceito de jogo. Senão não dá tempo de fazer nada. Cara, Então, o Boto... Fecha cara, aí, Jean. eu acho legal demais, né? Legal demais, né? Outro Queria dia ver até como. falei disso no ESPN Também FC. legal. Primeiro, assim, impressionante a qualidade e o nível das entrevistas óbvio, do mas- Boto desde que ele chegou ao Flamengo. Para mim, essa parece ser a maior diferença do Flamengo do ano passado para esse Flamengo. Essa mudança de gestão, porque a gente sempre disse que o elenco do Flamengo era o melhor, mas a gente sempre falou que mesmo com todos os títulos conquistados, a gestão do futebol do Flamengo era ruim. Porque senão o Flamengo ia nadar de braçada, não ia ter ninguém conseguindo concorrer com o Flamengo. E, na verdade, isso aconteceu. Agora a gente vê uma gestão que parece ser muito mais profissional, muito mais competente, muito mais capaz, equilibrada, pensando única e exclusivamente no futebol, pensando no que pode fazer ou não dentro do que o Calçade falou, para que as coisas deem certo no futebol e não com segundas intenções em relação a benefícios, inclusive benefícios próprios que as figuras que dirigiam o Flamengo antes poderiam ter, né? Uma ou outra figura. Então eu acho que essa profissionalização do futebol do Flamengo talvez seja a virada de chave, não para o Flamengo começar a ganhar, porque ele estava ganhando muito. Para potencializar toda a capacidade É isso, que o toda a Flamengo tem. capacidade. Todos os que é recursos. Tirar o possível do elenco. É isso. Vamos fazer um intervalo e no próximo... Tá aí, nação, mais um vídeo top do canal. Se você gostou, comente, deixa aquele likeão para ajudar o nosso canal, os nossos cortes. Seja bem-vindo, se você é rubro-negro, inscreva-se aqui no canal. E por último, ative o sininho para não perder nada. E aí, vocês concordam ou discordam com o debate do programa Linha de Passe? Cara, que debate top, né? Felipe Luiz com moral. Moral lá em cima, cara. Flamengo hoje vem praticando o melhor futebol do Brasil e enche os olhos. É um colírio para os olhos. O futebol apresentado pelo Mengão. Como é bom ver o Flamengo jogar, cara. A hora passa que você nem vê. Quando você se toca, já acabou o primeiro tempo, né? Então assim é muito gostoso, cara. Não é aquele tédio que era o Flamengo do Tite, do Vitor Pereira, que era ruim, do Sampaoli, Jesus Cristo. Era muito ruim. Então, assim, cara, é outro patamar, né? Felipe Luiz tá aí, tá fazendo um bom trabalho, tem um elenco na mão fantástico, maravilhoso, que todos por aí têm inveja de ter, né? Tem inveja, queria ter um elenco desse. Então, cara, fantástico mesmo, maravilhoso. E eu tô feliz, né? Como vocês podem ver, eu tô muito feliz. Valeu, galera! Tendo mais cortes da imprensa falando do nosso Mengão aqui, eu trago para vocês. Saudações rubro-negras, é nóis, fui!